Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar com algo bem específico que é da arte, tá? Que seria o abstrato. O abstrato ela é uma forma artística bem complexa, tá? Porque nós temos ali, antes do período da fotografia, nós temos um tipo de artes. Então, fotografia ela vem e ela se expande, né? A arte acaba se expandindo, porque agora nós não precisamos mais da imagem real pintada. Agora nós já temos a imagem real que ela é transmitida por uma fotografia. Tá? Então, a partir desse momento, desse divisor de água, digamos assim, o artista ele começa a mudar, ele começa a dar um outro sentido, uma outra cara, um outro suporte para a arte. Então, a partir disso, os artistas eles começam a abstrair as formas, eles começam a modificar as formas, eles começam a trabalhar com o sentido artístico não só visual, mas sim psicológico, mas sim o interior, mas sim sentimental. Então, os artistas, após esse divisor de águas que seria a fotografia, né, eles começam a diferenciar as formas. Porque a partir de agora, o que eles querem? Que o espectador, quem vai olhar para a obra, comece a sentir. Eles comecem a ter uma interpretação diferente, o espectador precisa olhar de uma forma totalmente diferente, a arte ele precisa sentir, ele precisa ter sentimentos para poder entender a arte que o artista está colocando ali você como espectador. E o abstrato ele vem para realmente mostrar tudo isso, para expandir toda essa interpretação que o espectador precisa ter dentro da obra, tá? Então, o abstrato, a relação entre a cor e o sentimento, é a forma de interpretação e o que a arte pode causar em você. Como vocês sabem, nós temos aí uma gama de cores. Nós temos cores quentes, nós temos as cores frias, nós temos as cores neutras, nós temos uma infinidade aí de nomenclaturas que se referem às cores, né? Vocês sabem que as cores também, elas refletem tipos de sentimento. Por exemplo, tons de azul, tons de verde são um pouco mais tranquilos. Tons de laranja, tons de vermelho, eles são um pouco mais agitados, né? O roxo aí nós temos, antigamente nós tínhamos uma referência que era sobre coisas mais obscuras, sobre a morte, né? Sobre sentimentos mais internos aí do ser humano que não são tão felizes. Hoje nós sabemos que o roxo ele já mudou aí totalmente de visualização. Nós temos o roxo hoje como uma cor colorida. Então, as cores também vão se modificando junto, né, aí com a evolução humana, digamos assim. Então, o abstrato ele vai trabalhar com isso também, tá? A abstração das formas e das imagens busca transmitir, através da interpretação, o que a obra realmente quer dizer. Então, nós temos vários tipos de abstrato. Eu vou apresentar para vocês dois tipos de abstrato básico, tá? Porque assim, o abstrato ele tem uma infinidade de pontinhos ali que a gente precisa primeiro interpretar a obra, né, para poder visualizar ela por inteiro. Então, vou trazer dois tipos de exemplo de abstrato para vocês observarem. Então, nós temos aqui duas formas de abstrato. O primeiro abstrato é um abstrato lírico e informal, que ele não possui forma, ele não possui desenho, ele não possui imagem. O abstrato, a base dele é a cor e a mistura dessa cor dentro dessa obra. Então, essa mistura, né, esse movimento das cores dentro da obra abstrata é o que vai te dar de sentimento também, né? Isso também a gente pode chamar de textura dentro do abstrato, que seria o movimento da tinta, que seria o movimento da cor, ou até mesmo do objeto que é colocado ali dentro do abstrato. Tá? E nós temos o outro abstrato, que seria abstrato geométrico. O abstrato geométrico, ele tem a formação do abstrato através da cor. Então, nos dois abstratos, né, no lírico informal ou no abstrato geométrico, nenhum deles pode conter algum tipo de imagem. Não, ele não pode conter, né? E ele precisa ter movimentos, ele precisa ter as cores para que isso, né, vá se caracterizar como um abstrato. Nós temos
diversas formas de abstrato aí, mas essas são as duas principais, são as duas fontes, né, de abstrato que a gente precisa iniciar a compreender, né, para poder interpretar outras obras. O abstracionismo geométrico e as formas e as cores devem ser organizadas de maneira que a composição final seja apenas expressão de uma composição geométrica. Então, ela não pode parecer uma imagem, uma figura, né? Ela não pode mostrar alguma coisa para nós. É através da nossa interpretação, é através do nosso olhar que a gente vai conseguir realmente observar a obra, compreender a obra. Algo muito específico que eu gosto dentro do abstrato é que uma gama de pessoas, uma infinidade de pessoas olha uma mesma obra e todas as pessoas têm uma interpretação diferente. E todas essas interpretações sempre vão seguir para o mesmo caminho. O abstrato, ele sempre traz essa mudança de pensamento, esse olhar diferenciado, essa busca diferenciada de saber realmente o que o artista estava pensando, de você se colocar no lugar dele, qual era o objeto real que ele queria mostrar. Então, eu gosto muito do abstrato porque ele traz toda essa curiosidade, principalmente quando o artista trabalha com bastante cores, né? Então, o abstrato ele vai trabalhar com tudo isso, não apenas, né, como falam, que é um borrão, que não tem sentido, não. O abstrato, ele possui formas, né, que não são visíveis, ele possui cores e ele possui sentimento muito mais do que muitas obras que estão, né, com a imagem à mostra ali. Então, assim, o abstrato você precisa de toda uma interpretação para compreender ele. Não é só você olhar e achar que é um monte de borrões. Não. O abstrato, então, ele traz tudo isso para dentro de nós, toda essa interpretação de quem nós somos, de quem o artista foi, toda essa interpretação. E eu trouxe para vocês, então, uma atividade. O material que vocês irão utilizar: folha 4, lápis de cor, caneta ou canetinha, né? Lápis de escrever e borracha. Ao iniciar a atividade, você irá escolher 4 cores de sua preferência. Essas cores você pode se utilizar delas, né? Você irá utilizar somente elas. Na produção da obra, você criará o seu abstrato informal. Como eu havia falado para vocês não irão criar um abstrato geométrico, um abstrato informal, que ele não precisa de muitas linhas, que o que ele precisa realmente é dessa oxigenação das cores, desse sentimento, dessa interpretação. Quando alguém vai olhar a sua obra, né, precisa ter esse sentimento, ter essa visualização, tá? Então, na produção da obra, você criará o seu abstrato informal com as cores da sua escolha. São essas 4 cores que eu havia colocado ali em cima no item anterior, tá? E você vai criar o seu abstrato informal. Você pode se utilizar também do preto, tá? Da cor preta e da cor branca, que seriam cores neutras, aonde você pode criar uma linha, criar alguns pontos aí dentro da sua obra, para que quem vá olhar, quem vai interpretar a sua obra, né, tenha talvez vários tipos de sentimento, vários tipos de interpretação. Então, a obra você vai dar em cima dessa base, com 4 cores, daí você pode acrescentar o branco e o preto, que são as cores neutras, e você vai criar, você vai colocar a sua criatividade, o seu sentimento, o que é que você está interpretando nesse momento e o que é que você quer deixar de curioso, né, de interpretativo aí para o seu espectador, para quem vai olhar a sua obra, tá? Essa atividade de vocês que eu coloquei aqui, eu vou deixar então na plataforma e beijo, tchau, tchau.